terceiro simpósio de saúde mental e espiritualidade com foco em autismo, tá? Agradecemos os nossos parceiros, que são a She Laboratório, Tegra Pharma, Cristália, Abbott, Clínica Cote, Instituto Maia Machado, Salvou Brasil Publicidade e Obra Lumen de Evangelização e Pharma USA, tá certo? Que nos ajudaram consideravelmente no nosso evento. O meu tema é Saúde Mental, Espiritualidade e Autismo. Professora doutora Gina Maia Machado, médica psicoterapeuta, fisioterapeuta, graduada na Unifor, né? Médica graduada na Unicristos, certo? Pós-graduada em psiquiatria pela Faculdade de Unifil Londrina, do Brasil. Pós-graduada em logoterapia pela Faculdade Católica de Fortaleza. E pós-graduanda em autismo e TDAH, com vasta experiência em atendimento para pessoas autistas e suas comorbidades, certo? Mais pessoas chegando aqui na sala presencial, muito bem-vindas, né? Minha mãe e filha, minha paciente, muito bem-vinda, Ana Paula e Yara. Pronto, muito bem-vindas. Agora vamos dar andamento na nossa aula. Pode passar. Então vamos lá. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é definida como uma lista abrangente, né, em que é considerado um completo bem-estar da saúde física, mental e espiritual, né? Não é apenas uma ausência de doença, tá certo? Em seguida, nós podemos definir saúde mental, certo? Saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, afasta um pouquinho para cá o slide, a gente vê isso aqui. Projetor. Pronto. É porque ele está cortando as palavras ali. Eu acho que é um computador, né? Computador. Sim. Então vamos lá. Um bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, certo? Recuperar-se de estresses rotineiros. Mas eu preciso ler, eu não consigo ver. Né? Certo. Então, fechou o slide. Só um minutinho, viu, gente? Vida real, tá certo? A gente respira, mantém a calma e vem para vocês, dia, tá? Saúde mental implica muito mais também do que a ausência de doença, certo? Não, é porque o slide está grande e não está aparecendo na tela inteira. Ao vivo é assim mesmo, doutor, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Pode passar para o próximo slide. Estão dizendo aqui, o pessoal dos laboratórios, ao vivo é assim mesmo, viu? Eles estão aprendendo, viu? Que aqui está assistindo ela também são pacientes, são mães, são profissionais, né? Com suas questões, tá certo? Com estresse. Aqui é a falha do slide. Ou então você vai ter que criar um outro para poder. Falha do slide. Então eu desenrolo. Abre aí que eu desenrolo. Peraí, eu vou afastar aqui. Tá tudo na minha mente. Falei igual do Cláudio. Como é que chama aquele médico do... O senhor sabe, é muito seleciona o aplicativo. Ele vai perguntar abrir como? Ou no aplicativo. Aquele médico que é bem inteligente, tem um Netflix, é o Dr. House, né? Pronto, eu tô botando o Dr. House aqui de Fortaleza, no Ceará. Tá tudo na minha cabeça, viu? O slide é só pra gente se guiar. Isso aí já vai para meus professores, autistas que eu estou diagnosticando lá no hospital Psicocê, né? E vem depois aqui para o Instituto Maia Machado. Então vamos lá, pulando o próximo slide. Espiritualidade. Espiritualidade é uma conexão humana com o divino, certo? Espiritualidade vem de uma palavra do latim muito interessante, que chama espíritus. Espíritus, que também quer dizer sopro. Sopro, portanto, espírito é o sopro divino que existe em cada um de nós. É a essência da nossa alma. Cada pessoa possui uma alma e um espírito. Essa energia, o sopro, ele movimenta, né, como uma energia que nos torna existentes, partes da criação. Espiritualidade não quer dizer exatamente seguir uma religião ou outra especificamente.
mas significa que você deseja que sua vida se transforme, que você consiga transcender, sair das próprias dores, certo? Transformar a dor em amor, transformar karma em dharma. Karma é tudo aquilo que é doloroso na nossa vida, né? O funcionamento de um familiar, uma questão financeira. E quando você evolui na transcendência, seja ela através de religiões ou de práticas de caridade, de esportes, de uma boa alimentação, de práticas terapêuticas, você vai levando as dores de forma mais leve. E aí você transforma o karma no dharma, o convívio com aquele familiar mais difícil, ou aquela dificuldade material, em algo mais natural, assim, sem tanta precisão de ter, porque as pessoas querem ter pessoas. Doutora, é porque o áudio não está saindo no Zoom. A gente vai ver aqui qual foi o problema, porque estava funcionando normal e parou de sair. Aí eu acho que as pessoas que estão assistindo online não estão escutando você. Ah. Fala rapidinho. Não foi o contínuo do microfone não que foi dado naquela hora? Pois é, era o mesmo microfone, estava tudo ok, né? É problema de televisão, professor, é assim. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Problema de televisão, já vai se acostumando, Yara, quando você chama. Ela vai ser psicóloga, viu? Olha só, Yara. Coloca. Vou dar nome, A vez que a gente vai fazer um ajuste, Sim. coloca um tampão na câmera, assim, poder ficar certo. Não vai cansa. Aqui a gente está cheio de gente da tecnologia, no final vai ficar lindo no YouTube, né? 1 milhão de seguidores. Né? É isso, gente. Repete o código, por favor, da sala. Depois. Não, o código. Viu? No decorrer do dia Você volte, viu? Pra me ver cantar. Código da sala. Peraí. Código da reunião. É o 258519. Viu, cara? Você pode pra me ver cantar. 258519. Você é representante, né? Esse é assim, né? Ah, o código, né? 774 1390 0447. São elas, olha, estão aqui aparecendo. Essa é a Cíntia. Eu tenho hiperfoco em espiritualidade. Eu também tenho, viu? Hiperfoco em espiritualidade. As pessoas que estão na aula. Bom dia. Bom dia, doutora. Tudo bom? Seu esposo, como é que chama? Deixa eu dar um pouco, né? É o Ivanildo, lembra que tirou a foto? Ah, isso Tá aqui. escutando, então, né? Isso aqui tem quantos anos, Danilo? Tem quantos anos? Ivanildo aqui é um senhor super veloz do hospital. Mas não tá saindo. Tá saindo. Coleta o feedback, pergunta se eles estão ouvindo. Tá me ouvindo? Acabou de me cumprimentar. Tá me ouvindo? Tá? Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então pronto, dá continuidade. Eu não quero Agora eu vou botar o conversa com slide, os viu? pacientes, não. Não, eu quero conversar com eles aqui. Quer conversar? Pronto. Sim, ó, esse aqui é o Ivanildo, meu paciente, já entrando na senilidade, super veloz, muito inteligente, ajustando o cérebro dele quimicamente, a vida melhorou, não foi, Ivanildo? Consideravelmente. O que melhorou na sua vida quando você diminuiu essa super velocidade cerebral? Para aguentar uma fila, melhorou mais? Bastante. Bastante. O namoro ficou melhor com a esposa? Sim. Cheiro, abraço, tudo mais. Ótimo. Aqui, quem é a Kizzy, é? Kizzy. Eu também tenho hiperfoco em espiritualidade. Que legal. Qual é a sua religião? Eu sou cristã. Cristã. Aqui é seu filho, é? Ele é autista também? Autista. Ah, eu também sou, viu? Gosto de dizer que as mães se animam com o desenvolvimento deles. Acho que o Pedro fechou. Então eu vou continuar aqui a aula, tá certo? Será que o Lucas esqueceu? Tá bom. Você mora onde? Você mora onde? São Paulo. São Paulo. Ela mora em São Paulo. E o Ivanildo mora aqui em Fortaleza? Fortaleza, mas messejando. Messejando, eu quero que digam, porque os outros depois vão se fazendo amizades, tá? Aqui é o... Deixa eu só falar um pouquinho. Diga. Eu, com minha esposa, estou agradecendo a senhora por tudo. A senhora deu um melhor de vida para nós dois. Estou um pouco emocionada porque a senhora foi um anjo que Deus botou na vida da gente e a nossa vida mudou 100%. A senhora foi mesmo... Eu estava sem esperança já, sabe?
muitos anos que a gente vinha lutando com isso, e a senhora viu o estado que ele chegou aí, né? E em 3 meses a senhora fez uma marca na vida da gente junto com Jesus Cristo, né, nosso Senhor. Amém, E amém. agradecer a senhora, viu? Oh, meu Deus. É tão bom, né? Ouvir. E que aí dá força para não desistir, né? Porque é difícil, mas é por Deus, né? Que coisa linda. Então vamos para a aula, né? Bora. Vai no slide 3. Certo. 3, 4, contando com a capa é o 4. Doutora Gina, a doutora Ana Gabriela mandou um abraço para você, depois vai estar ao vivo aí também. Vai entrar. Então, Um abraço aí. nada. Que legal. Tá vendo a interação como é bom? Então vamos lá. Espiritualidade, eu não terminei não. Certo. Né? Memória de autista. Cada pessoa possui uma alma e o espírito é essa energia que os torna existentes. Partes da criação, certo? Espiritualidade não quer dizer exatamente seguir uma única religião específica, certo? Significa que você deseja que sua vida se transforme, que ela transcenda, que aprendamos a transformar a dor em amor, a transformar o karma no dharma. É você fazer uma busca profunda para descobrir que é feito do divino, e espiritualidade é esse reencontro com a sua essência. Aí daí a gente encontra o sentido, certo? Para frente. E agora a definição de o que é religião, certo? Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É o culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas e na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, de crenças incumbidas na cultura do povo, certo? E práticas de doutrinas religiosas baseadas. É bom fechar o áudio aí das pessoas que moram, as pessoas mesmo que fecham nas suas casas, tá? Que eu ouvi agora uma criança, eu acho. Para não atrapalhar aqui, até porque vai ser gravado para o YouTube, tá? Gratidão. Então, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. São intimamente ligados à cultura dos povos. Logo, o preconceito a essa diversidade religiosa não deve existir, completamente ilógico, certo? Para frente. Os exemplos de práticas de transcendência, equilíbrio e evolução da mente, corpo e espírito. Religiões, orações, meditações, atividade física, boa alimentação, hobbies, encontros, práticas de terapias, caridade, cuidado com animais, cuidado com plantas, práticas de gratidão e de perdão. Porque essa palavra gratidão é bonita, mas é mais bonito se colocado em prática, porque a gente começa a melhorar o nosso humor, porque a gente começa a agradecer pelas coisas simples que a gente está vendo agora que está em falta, né? É o alimento, é a paz na sua cidade, é poder respirar, poder acordar, poder dormir, ter uma roupa para vestir, um calçado para calçar, uma cama para dormir, uma família que não morreu na pandemia, né? Ou até saber devolver também os entes queridos, certo? Ao Senhor. Para frente. E o perdão? O perdão é essencial, né? Que a prática do perdão gera que nós possamos envelhecer doces e não amargos. Porque a pessoa que perdoa fácil, ela é leve. Então, para colocar que só é bom, não é, a falar é bonito, mas é melhor praticar, tá? Para frente. Isso aqui é um artigo que fala a inclusão de crianças com transtorno do espectro autista no contexto religioso. Para frente. Atualmente, o conceito está um pouco pequeno, mas vou tentar ler aqui, para a gente discutir, tá? Atualmente, o conceito de inclusão encontra-se em evidência, e entende-se esse sentido que a inclusão deve ocorrer sem distinções e ou condições, incluindo na transformação de espaços que atendam à necessidade integralmente do ser humano, inclusive que as pessoas diversas, que são a maioria do mundo, né, possam ser bem recebidas nas religiões, tá certo?
vale destacar, em virtude das especificidades presentes no TEA, o tratamento e a inclusão da população constitui um complexo desafio, né? Por quê? Porque dentro do espectro do autismo é muito prevalente as desmodulações sensoriais. Nós já foi descoberto que nós temos muito mais neurônios do que o normal. Então, gera algumas falhas dentro do nosso encéfalo, que geram algumas alterações no funcionamento em vários locais do cérebro. Quem tem só o toque é localizado, é só um lugarzinho. Quem tem um transtorno, outro transtorno específico, TDAH, é no local. O autismo é em vários locais do cérebro, pelo aumento da quantidade de neurônios. Então, existem questões sensoriais. Muita luz ou pouca luz pode gerar desconforto na pessoa. Muito barulho ou pouco barulho, né? E também existe a questão dos neurônios espelho. Dentro do cérebro tem um local que existe nos neurônios espelho que dá a capacidade de a gente olhar para as pessoas e perceber se estão mentindo ou falando a verdade. Então a gente pode se confundir com as pessoas, jurar que estão ser muito desconfiado ou muito ingênuo, certo? E eu já cheguei a avaliar uma pessoa trans que ela não conseguia perceber se a pessoa era homem ou mulher. Então ela se apaixonava pela inteligência, pela bondade, por outros quesitos. Então, é importante que esse conhecimento seja divulgado, porque as igrejas precisam saber disso, para receberem todos mesmo, amar a todos, porque se vê que o que é belo é a alma da pessoa, né? Então, é importante essa inclusão verdadeira, que a pessoa precisa estar inclusa, todo mundo precisa de Deus, de oração, né? De aprender a transcender, certo? Então, sendo um importante recurso. Então, um pouco pequeno, eu vou passar. Esse aqui é que está pequeno mesmo, né? Talvez eu puxar alguma coisa aqui. Alguns autores pontuaram sobre a sobrecarga que acomete os familiares das crianças com autismo, né? Porque é muito ruim você chegar com uma criança diferente numa igreja e não ser bem recebido. Né, essas questões de preconceito, né, não é legal. Então, isso diminui muito a qualidade de vida dessa mãe, desse pai, dessa esposa, né? Entendeu? Então, a literatura aponta que a religiosidade e a espiritualidade são elementos fundamentais para a subjetividade humana. Então, é importante que as pessoas diferentes, sejam elas autistas ou com transtorno bipolar, ou com síndrome genética, ou deficiência física, possam se sentir incluídos nos ambientes, certo? As pesquisas apontam que existe uma correlação positiva entre saúde mental, religiosidade e espiritualidade, gerando saúde. Muitas vezes, quando a gente está rezando naquele textozinho, vem ideias boas, que a gente tem que fazer academia, em 2 semanas que eu não vou, diminuir o açúcar, tudo isso passa na nossa cabeça, né? Tem que ter paciência com alguém da minha família, entendeu? E aí, tudo isso pode gerar um coping positivo, que é o efeito positivo da religiosidade e da espiritualidade. E já o oposto, né, que a religião que é muito rígida, que exige uma perfeição das pessoas, que não existe, é impossível atingir essa perfeição, que não inclui a todos, gera um coping negativo. As pessoas ficam com trauma das religiões, ficam com medo. Tem pacientes que largam os remédios porque algum líder diz que era para largar. Aí vem uma crise importante, psicológica, pensamento suicídio. Isso é muito grave, certo? Porque existem transtornos realmente de origem espiritual e transtornos de origem psiquiátrica, genética, que a gente tem que tratar a raiz. Se a pessoa não tem um cérebro muito veloz, eu preciso ter uma medicação para diminuir essa velocidade. E aí, se o colega, o líder religioso, não tiver esse conhecimento, não é nem por mal, talvez cultural, ele vai gerar crise importante naquela pessoa, pode chegar até ao suicídio, certo? Muitas vezes a religiosidade e a espiritualidade costumam ser apresentadas como sinônimos, embora existem diferenças, como a gente já falou anteriormente nas definições. Conceituam a religiosidade como um fenômeno relacionado à busca de responder questões existenciais, né? Que conferem sentido de vida. Então, por isso que é importante que as pessoas possam ter espaço, né, nas religiões,
momentos de orações, de caridade, porque às vezes, muitas vezes nesse meio, a gente encontra o sentido de vida. E no sentido de vida vem o fator mais importante da prevenção do suicídio, que é o nosso, todo mundo, as pessoas vieram de amarelo, a favor da vida, sabe? E toda vida importa, né? Seja uma pessoa com síndrome de Asperger, seja uma pessoa com transtorno bipolar, seja uma pessoa com síndrome de Down, seja uma pessoa com síndrome de Savant, que é um super gênio e que às vezes não sabe paquerar, não sabe namorar, né? Que se vê às vezes com vontade de morrer, porque ele pode ser capaz de coisas difíceis e coisas fáceis para os outros não é para ele. Solidão machuca às vezes, dependendo do transtorno, né? Então, para frente. Esse outro autor, que a gente não consegue ver bem, acho que é Murat Campos, 2012, relata que a espiritualidade como uma boa busca existencial, certo? Por exemplo, a caridade, ele fala uma crença em algo maior como Deus, certo? E religiosidade. Essas questões podem ajudar muito, inclusive a caridade. Às vezes a pessoa é ateia, ela não acredita em Deus. Como é que ela pode transcender? Ela pode transcender, às vezes, ajudando moradores de rua, né? Porque ela vai saindo da dor dela, porque ela vê que tem pessoas que precisam dela, que ela se sente importante. Entende? Quando ela mesmo quer pensar besteira, não vou matar não, porque o irmãozinho da rua, se eu não for lá para fazer o curativo, não tem quem faça. Então, isso é transcendência, isso é espiritualidade, certo? Para frente. Espiritualidade, sentido de vida, a gente já falou, pode passar. Certo? Uma nova era, essa aqui é uma frase bem legal, olha só. Uma nova era está surgindo, com novas ideias e propostas. Nossa sociedade em nossa sociedade. E essa busca pelo sentido mais amplo irá refletir impactos positivos e mudanças para o país e até mesmo um mundo melhor. Só nos resta entrarmos nesse barco e expandirmos nossa vida em impactos positivos de grandes mudanças. Então, assim, a transcendência, ela surge nas dores. Então, a gente pode aproveitar esse momento de dor que a gente está vivendo no mundo inteiro, né, de pós-pandemia, praticamente, com grandes consequências econômicas, pessoas na rua, desempregadas a família inteira, né, na rua, tantas questões de guerras, de questões, faltas de energia na Europa e tal, em momento de evolução humana, porque não tem lógica nenhuma a gente ter nascido aqui, para estar aqui nessa terra, somente para a gente nascer, crescer, se desenvolver e morrer, no meio entre a vida e a morte, a gente se formar, pagar as contas, criar os filhos e tirar o título. Não tem lógica nenhuma. A gente está aqui para evoluir, para sair do materialismo e depois ir para o aprendizado, depois chegar na sabedoria. E a sabedoria tem disso, da gente lidar com o momento em que deu um probleminha na internet, aprender a ter paciência uns com os outros, a perdoar, evoluir como pessoa, né? Porque eu não sempre fui assim. Eu já fui uma jovem ansiosa, que se cobrava muito, e eu aprendi, estou aprendendo, estou evoluindo. Então é isso que a gente traz, né, para hoje. Tem até um autor, né? Qual é o autor, Vitor? Professor Briggs, que não está. Tá aí, ó. Felicidade está no caminho e não no ponto de chegada. É o professor Briggs. Aquela outra acho que é de outro autor, essa é de um e de outro, mas tudo bem, para frente. Então a gente agradece a sua presença, essa é a abertura do terceiro simpósio. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genesaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levaram lá as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção às suas palavras, vou lançar as redes. E assim fizeram e apagaram
tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fez um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderaram de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Muito interessante, né? O que é o importante dessa passagem? Em primeiro lugar, você vê a consciência de Jesus. O homem que conhece o seu ofício. Ele sabia que era ver. Detalhe, naquela época não existia microfone, não tinha megafone, não tinha caixa de som. Uma multidão se apertava ao redor dele. Por quê? Porque você não conseguia ouvir. Então todo mundo vinha muito junto. Mas daí como é que ele ia falar? Inclusive o som não ia se propagar, por causa da barreira humana, todo mundo muito perto. E aí você vê como o Senhor tinha noção de espaço, né? Como ele tinha noção da sua própria voz, do domínio sobre a sua voz, do domínio corporal sobre tudo aquilo que ele era como homem. Você sabe, doutor, ele era vou dar um pause bem rapidinho, porque eu acho que os alunos não estão vendo os vídeos que estão online. Nós, exceto pelo pecado. Portanto, ele não tinha uma voz de trovão como os anjos. Não tinha. Ele tinha uma voz normal, de um homem normal. Mas, de tanto trabalhar aqui, de tanto fazer o seu ofício, ele tinha evoluído no mundo. Ele era capaz, sem microfone, de pregar para uma multidão. Por quê? Porque ele conhecia o ângulo, ele sabia que ângulo ele tinha que tomar para todos os escutarem. Todos os escutarem. Nota, isso é a inteligência do homem. Ah, mas ele era Deus. Não, nesse ponto não tinha nada a ver com Deus. Deus, na sua sabedoria, ele era ali. Mas ali ele estava demonstrando como ele dominava o seu ofício, como ele tinha zelo pelo seu ofício, como ele se esforçava. E como também ele podia improvisar. Note como ele era inteligente no improviso. Opa, me achataram aqui, o que eu faço agora? Tem uma barca ali, se eu chegar no ponto tal da margem, eu consigo ganhar ângulo e amplitude na minha voz. Isso nos ensina o seguinte: até Jesus evoluía naquilo que ele fazia, e mais, como homem nesse ponto, tinha o senso de improviso. Por quê? Porque muitas vezes nós não podemos prever tudo aquilo que vai nos passar na vida. Não estou falando só de trabalho, de coisas na família, de coisas no seu dia a dia, de coisas na igreja. Nós não temos essa capacidade de prever. Nós temos que ter esse espírito de Jesus. Se a situação é tal, nós conseguimos lidar assim. Se ela muda de repente, nós vamos ter inteligência, vamos olhar bem, analisar a situação e vamos improvisar. Mas vamos improvisar com inteligência. Veja como ele faz, de forma perfeita. Outra coisa, o domínio de si. Se fosse outra pessoa, na hora que a multidão comprimiu ali, ele viu, não vai dar para falar para todo mundo. Ele ia ficar muito nervoso. E agora o que eu vou fazer? Ai meu Deus, a multidão me pegou, ai, não vai dar para falar, gente, vai embora. Não. Ele se mantém frio, tranquilo, raciocinando. Outra coisa importante para nós: quando as situações nos apertam, nos pegam de improviso, nos pegam de surpresa, tenha sangue frio, respira e pensa. Lembre-se de Jesus. Parou, olhou, viu que estava feita a coisa, respira e pensa e age. Então, ele não age de improviso, ele não age de sopetão. Claro, o improviso estou dizendo, não reage automaticamente. Ele para, analisa, pensa, e tem um outro detalhe: ele não pensa
nele, na situação assim, agora eu vou sair daqui, vou me dar mal aqui. Não. Ele pensa nas pessoas a quem ele veio servir. E ele pensa o que é melhor para eles, e não para eles, Jesus, para eles que estão ali para ouvir. E aí ele toma a sua decisão. Isso é um exemplo fenomenal para nós. É um exemplo fenomenal. E a cabeça dele era tão magnífica a esse ponto, que mesmo após ele ter pregado, ele poderia ter dito, agora estou cansado, vou embora. Não, ele olha para aqueles pescadores e o que ele diz? Águas profundas, meus amigos. Notem a capacidade de raciocínio. Ele consegue compreender o que aquela multidão necessitava, mas também ele estava ligado naqueles seus amigos que estavam ali na barca com ele. Ele sabia que aqueles homens precisavam se aprofundar no caminho de Deus, águas profundas. Mas os homens não entenderam, né? O sentido, o significado daquilo que ele dizia. Acharam que simplesmente era uma pescaria, mas não era. Não era, era simbólico. Era uma alegoria para que eles entendessem bem o que Jesus queria deles. Queria que eles avançassem na missão Águas Profundas. E lá nessas águas profundas eles iriam pescar muita gente como pescaram. Estamos nós aqui até hoje, né? A humanidade se convertendo ao Senhor. É muito bonito. Espero que você tenha compreendido bem. Se gostou, coloque um gostei para mim. Bota seus comentários aqui, isso te ajuda, o Evangelho do Dia te ajuda. Você gosta desse quadro? Compartilhe aí com seus amigos e familiares. Se quiser se aprofundar nesses comentários que eu faço, nas coisas que eu digo, temos aí o Clube de Membros que tem ajuda. Seja membro, clique aí. Ou então aqui na descrição do vídeo eu coloco para vocês o link do Clube de Membros. Você tenha um excelente dia. Deus nos abençoe. Um abraço. Em meio ao caos, não se desesperar, é procurar ser criativo, né? É procurar promover momentos para ver as pessoas, porque às vezes amizades, encontros agem na ansiedade mais rapidamente que alguns remédios, né? Atividade física, ser criativo, né? Economizar, você não pode comprar um bolo, aí você faz o bolo, entendeu? Às vezes está muito difícil a pessoa que está ali ganhando mesmo o salário mínimo, que não produziu bem esse mês, mas tem um quintal enorme, faz uma horta, está entendendo? Isso foi o que Jesus fez. Ele viu ali que ele estava numa situação ruim, ele se colocou no local, manteve a calma, colocou a voz que possa ser ouvida e manter a calma para agir, né? Inclusive a oração tem a ver, você orar e ação, colocar em prática. Então é isso, foi o nosso primeiro momento. Agora vamos ter mais um vídeo que eu selecionei, deu certo aí? Coloca agora. Agnes, a gente fala, mas eu estou pedindo um milagre. A gente presencia todos os dias o maior milagre do mundo. Gosto desse áudio. O pão e o vinho que se transforma no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando recebemos, quando chegamos à igreja, quantas vezes destruídos, saímos renovados. Quantas vezes doentes da alma, curados. Quantas vezes fracos, na força, a gente chega sozinho e sai acompanhado. Quando há muitos anos atrás tivemos um desgaste muito grande com a perda de uma criança, e uma luta para colocar os pais de pé diante da morte, eu saí do hospital tão destruída, eu chorava tanto que eu dizia, Jesus, não é possível que em sã consciência eu escolhi lidar com a dor e o sofrimento, não é possível, fiz uma opção errada, eu não consegui almoçar, eu chorei no domingo, chorei a manhã inteira, e aí depois eu saí de CTI, não consegui almoçar, e fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu nem levantava a cabeça, eu estava tão inchada de tanto chorar. Eu cheguei, peguei somente o folheto, ajoelhei e falei com Jesus, sabe o que eu vim fazer? Colocar no seu altar a minha cruz e te dizer que em sã consciência eu não escolhi ser pediatra, não pode. É possível, né? Então eu queria dizer para o Senhor que eu estou cansado de sofrimento, de dor e de morte. Eu cansei, de verdade, eu não posso ter feito isso comigo. Então eu vou fazer outra coisa, ser decoradora, ser arquiteta, vou fazer outra coisa para só lidar com coisas lindas e com bons cheiros. Então, desisti, não vou ser mais médica, desisti, estou te entregando isso, né, Senhor, hoje, essa cruz. E aí, quando eu peguei o folheto, eu estava de joelho, que tinha tocado o sino do padre entrar, estava escrito em letras garrafais,
Basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Eu guardei de novo o folheto, falei com ele, desculpa, eu achei que estava só. O Senhor me perdoa, dá a cruz de volta, que é o caminho com o Senhor. Né? Então, é esse poder da Eucaristia, né? Que a gente chega morto e sai vivo. Porque saber que um Deus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos dá a vida, é aquele que nos dá força, é aquele que descreve em Isaías, aqueles que contam com o Senhor, renovam suas forças, né? Correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar, aqueles que têm asas, né? E voam como águias. Por quê? Porque não somos nós, é o Senhor em nós, né? Então Ele nos concede essa graça, né? E você pode chegar na igreja amanhã destruído, mas é o Senhor que vai nos restaurar, nos fazer tudo de novo. Deus nos fez e nos refaz a cada momento, porque Ele é o Criador. Olha quanta graça, né? Quantos milagres. A gente estar aqui vivo, conversando, a gente se levantar a cada manhã, a gente poder comer, saborear, ver, escutar, enxergar, falar, receber Deus por todos os nossos sentidos. Olha quantos milagres que mais queremos. O milagre da vida, o milagre de ser amado, ter sido escolhido. E quando há uma devoção de uma santa que caiu de uma escada, e ela fazia muita adoração ao Santíssimo, né? Então ela passou, como ela não conseguia sair mais da cama, ela pediu ao anjo da guarda que fosse visitar Jesus, fazer companhia para ele durante a madrugada. E eu aprendi isso. Então quando eu vou dormir, eu falo para o anjo da guarda: faça companhia para Jesus no meu lugar e não o deixe sozinho, porque ele não merece ficar só, né? Aprenda isso, né? Essa semana da guarda, além de visitar tantos lugares, ele passa a noite adorando Jesus no seu lugar, porque só Ele é digno de todo amor, de toda honra e de toda glória. No começo da pandemia, eu tive medo de estar faltando, sabe? E aí eu conversei com meu esposo, conversei com a coordenadora do grupo que eu participei de casais e enfrentei, assim. Mas o que me ajudou mais, assim, também, me ajudou também, né? Foi ouvi-la, porque ela, como médica, sempre dava uma mulher de Deus desde muito nova, como eu, assim, quando era professora, ela ainda fazia vestibular. E não desistiu, assim, na igreja. Ela trazia palavras tão fortes, assim, de ensinar os residentes a batizar o bebê antes de morrer, se o padre não chegasse. Coisa que eu não tinha visto na faculdade de medicina, na faculdade de fisioterapia, sabe? E ela, nesse momento que ela estava ali para desistir, né, porque eram muitas dores, ela faz neonatologia realmente, né? Todas as áreas têm suas dores, né, suas lutas, é muita demanda, né? E é isso que eu sugiro para vocês, transformarem a profissão de vocês não só em matéria, em dinheiro, em produção, mas também em sentido, sabe? Porque o que fez muitas vezes ela não desistir, né? E ela me estimulou muito a enfrentar a pandemia. Eu passava 3 vezes por semana em casa, que era home office no consultório de psiquiatria, e 2 vezes por semana eu tinha que ir no plantão para regular. Às vezes a gente tinha uma vaga de UTI para escolher não sei quantas milhares de pessoas na fila. Aí eu às vezes botava o texto no ouvido para poder ver qual é o perfil daquela pessoa que no hospital vai dar conta, não vai. E a gente ficava muito perto, todo mundo ficava em computadores muito perto. E os colegas que estavam ali comigo operavam, estavam em UTIs, e a gente tinha medo de um contaminar o outro, né? E isso ajudou, todas essas palavras dela. Eu agradeço muito a ela, se ela um dia me ver, e ofereço ela para vocês, que vocês transformem a profissão de vocês em missões. Porque é difícil a profissão deixar a gente rico, mas a gente agradece pela dignidade de poder ter uma casa, uma roupa, um alimento, né? De ajudar o irmão da rua. Tá entendendo? É esse o movimento, né? Eu falo sempre para nossa chefe, ela adora essa palavra, o movimento. Transformar a dor em amor, transformar o trabalho em missão. Certo? Próximo vídeo. Muda também, ela acompanha a ciência. Então, existe um autismo de alta funcionalidade, que é esse autismo que a gente está vendo hoje. Grandes nomes da ciência, da arte, do esporte, da cultura, empresários, gênios,
que estão sendo diagnosticados como autistas. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos? Divaldo alerta que são espíritos oriundos de outras dimensões, ou seja, não são espíritos que já encarnaram aqui na Terra, são espíritos missionários que vieram com que missão? Que missão era essa? A missão de evoluir a nossa genética, o nosso DNA. O perispírito, que é o que molda o nosso corpo, dessas criaturas, é diferente, é mais evoluído. Portanto, há uma mudança radical no que se refere à memória e também no que se refere à imunidade. Esses espíritos estão moldando uma nova geração, são missionários, que daqui a 3 ou 4 gerações vão propiciar uma humanidade mais adiantada em termos físicos. Segundo Divaldo, que pegou essa informação da Joana de Ângeles, esses espíritos serão mais altos, mais sadios, uma imunidade muito mais forte, com um pensamento muito mais rápido, uma memória muito mais avançada do que a nossa. Portanto, esses espíritos autistas de alta funcionalidade estão reencarnando com uma missão. Por exemplo, a Greta Thunberg, que é essa menina ativista, ela tem uma missão muito clara. Há suposições que o Bill Gates também seria um desses autistas de alta funcionalidade, mas ele não foi diagnosticado. A Susan Boyle, aquela cantora britânica, também foi diagnosticada como autista. E tem uma voz maravilhosa, né? O Anthony Hopkins, o autor, não sei se a pronúncia é essa, desculpa se não for, ele também foi diagnosticado com 70 anos de idade como autista. Então, existem espíritos de outras dimensões reencarnando para evoluir o nosso corpo físico, para daqui a algumas gerações nós possamos ser seres humanos melhores em relação não só à moral, mas também em relação à memória, à imunidade, a corpo físico. São missionários, tá? Eu trouxe esse vídeo aqui rapidinho, não vou me alongar muito, mas é por aí, tá? A visão espírita, ela também evolui como a ciência. Então, aquilo que o Divaldo disse há uns anos atrás, ele já reformulou. Já não é mais assim, já não é tanto quanto aquela informação já não é tão correta como hoje. Ou melhor, deixa eu explicar. Aquela informação, ela foi equivocada? Não, ela não foi equivocada. Só que as coisas mudaram, tá? Então, não existem só autistas reencarnando por problemas kármicos. Existem autistas, são espíritos de outros planos, de outras dimensões, segundo a Joana de Ângeles, que estão reencarnando para ajudar a humanidade a evoluir, tá bom? Então essa é a nossa informação aí, é o autismo de alta funcionalidade. Um abraço a todos. Quem gostar, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, dê um like, tá bom? Para que nós possamos crescer cada vez mais, trazendo informações corretas do espiritismo que não é sensacionalista. Existem muitos sites também, mas existem muitos canais no YouTube de se dizer espíritas mais sensacionalistas, sem provar aquilo que estão dando ali, as informações que eles estão fornecendo. Então, aqui não, aqui é o espiritismo consciente, o espiritismo científico, filosófico, de aspecto religioso. Vamos divulgar o nosso trabalho, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima. Gente, esse último vídeo eu achei bem legal, que eu sou católica, cristã, né? Mas na pandemia, pela demanda da psiquiatria, eu estudei várias religiões, fiquei muito feliz de ver o que tem em comum, né? Estudei sobre a igreja evangélica, sobre as igrejas afro-brasileiras, estudei sobre o espiritismo bastante, e vi que tem muita coisa em comum realmente, porque a espiritualidade é uma avançou, né? Então, ele fala do Divaldo Franco, né, que o espiritismo, pelo que eu entendi, né, me corrijam os espíritas, além de ser uma fonte de espiritualidade, também é uma ciência, né? E antigamente eles tinham uma linguagem de que os autistas, que antigamente só se diagnosticava autista 2, nível 2 e 3, que são os mais dependentes.
esse diagnóstico do alto funcionamento veio em 92. Então diziam-se que, os espíritos diziam que eram pessoas que tinham coisas kármicas não resolvidas, que são os karmas, né? Se zangou com alguém, matou alguém, não sei o que, se matou, essas coisas. Mas agora eles já veem... Ah, é massa. Pode deixar. Vai fechar aí. Só botar aqui. Pronto, apartamento 17. Pode tomar seu banho, vá. Fechei o microfone. Apartamento 1704, massa, aqui. Pronto. Vai tomar o banho, né? Então vamos lá. Eles dizem agora, a ciência do espiritismo fala que o autismo de alto funcionamento são pessoas que vieram para a evolução da espécie. Que o cruzamento entre esses autistas, né, do antigo síndrome de Asperger, vai gerar crianças mais altas, mais magras, mais rápidas, inteligentes, para a evolução da espécie. Então, isso é uma coisa boa para que os pais que estão recebendo as crianças muito velozes, muito inteligentes, muito adultas, não se desesperem, tá? A espiritualidade também inspira que é para o bem da humanidade, tá certo? Nós, os terapeutas, estamos aqui para ajudar e não tenham medo de receber esses meninos de luz, tá?